Fala galera do WRQ Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje vamos utilizar novamente o nosso amigo fototransistor, porém com uma utilidade diferente para esse componente. Lembrando que na aula passada utilizamos ele como chaveamento, tá? Na verdade nós utilizamos a entrada analógica, o AI2 da nossa CLP, para ler o nível de tensão, tá, do fototransistor, simplesmente como chaves. Lembra que a gente leu aí uma tensão acima de 2 volts, na verdade eu estava utilizando ele como sim e não, ou seja, 0 ou 5 volts, tá? Eu estava utilizando ele como um chaveamento, tá? Ligado e desligado. A partir do momento que ele estava ligado ou desligado, a gente invertia a rotação do nosso motor. Na aula de hoje, vamos utilizar o fototransistor como se fosse um potenciômetro. Poxa, mas como assim? Na verdade, como estamos sabendo, o nosso LED emite até a base do fototransistor, ou seja, a base dela é sensível à luz. Então o LED acertando a base vai fazer a comutação, ou seja, o chaveamento do nosso transistor. Porém, se a ruptura, tá, da luz não for completa, ou seja, ela for parcial, automaticamente a tensão de chaveamento do nosso transistor também vai ser parcial. Então dessa forma a gente consegue fazer como se fosse um potenciômetro. A gente vai mudar a tensão gradativamente, ou seja, conforme a gente vai escurecendo, tá, a luz para acertar a base do nosso transistor, tá, para chavear. Ou seja, então a gente vai utilizar aí, eu tentei achar algumas chapas que eu tinha de insulfilme, películas de insulfilme, para fazer o degradê de uma forma mais perfeita. Eu não achei, eu não sei onde foi parar. Então o que eu fiz, eu peguei um daqueles papéis, quem aí trabalha em empresas que bate cartão ponto, ou aqueles papéis que te recebe da máquina que te utiliza o cartão de crédito, aqueles papéis amarelinhos mais transparentes. Então o que eu fiz? Eu peguei um desses papéis, eu pintei com uma canetinha preta e fui escurecendo ao longo de um percurso. Tentei utilizar e fazer um degradê, como se fosse uma película em sulfilme, para mudar a tensão, para a gente fazer uma leitura aí legal com o nosso CLP. Então, bora pro programa, vamos ver como é que ficou essa brincadeira. Vamos lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br. Vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, aqui eu vou valendo lembrar que eu estou abrindo novamente a montagem que a gente havia feito da aula passada. Quem não viu, então estou dando um flashback, como a gente fez a montagem do fototransistor. Então aqui eu utilizei mais ou menos um desenho de um optocoupador, que é parecido, tá, a ideologia. Então aqui nós temos o diodo, emissor de luz, tá, que vai ficar de um lado do nosso fototransistor, do outro nós temos o transistor. Então no meio aqui há uma distância vazia, tá, um eixo, enfim, algo vazio. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar a peça aqui. Então, novamente, esse é o nosso fototransistor. De um lado, nós temos o diodo. Do outro lado, o transistor com a base sensível à luz. Então, aqui, nós vamos alimentar. Eu troquei dessa vez, em vez de 5 volts, estou utilizando 12 volts. Em vez de utilizar esse resistor no coletor de 1K, estou utilizando 10K. Tá? Porque como eu utilizei uma fonte externa de 12 volts dessa vez, então a tensão não ficar muito alta aqui, eu não consegui fazer a leitura lá na nossa entrada analógica do CLP, então eu apliquei 12 e coloquei um resistorzinho de 10K para ter uma queda aí, uma perda aqui nesse resistor, para não ficar uma tensão muito alta, para a gente não conseguir ler no nosso CLP. Então foi isso que foi modificado, um resistor de 10K e 12 volts nas alimentações aqui, tá? Então,
vamos lá para o nosso Master Tool IAC. Então, estamos com o nosso programa. Eu utilizei o programa da aula passada, o 47, fiz uma remodelagem. Então eu tirei aquele acionamento para rotacionar o motor, inverter a rotação, eu eliminei aquilo. E eliminei também aquele sistema de controle do encoder para fazer o motor parar devido a alguma resistência no eixo. Tá? Então eu eliminei, simplesmente eu fiz um programa normal que a gente utilizou em algumas aulas para fazer o controle do motor de passo, porém agora a velocidade vai ser alterada devido à entrada analógica, tá? A e 2. Então vocês estão lembrados, ó, da linha restante aqui do 21 para baixo eu deletei, modifiquei aqui, ó, no final vai fazer uma leitura aqui da porta analógica A e 2, vai multiplicar aí por 135, é um fator que eu fiz. Normalmente lá quando estava o fototransistor totalmente chaveado, estava entre 8 e 9 volts, tá? Com ele totalmente barrado e com ele liberado sem nenhuma película na frente, algo obstruindo, tá? Com a base completamente chaveada, ele vai a zero. Então de 0 a 8, 0 a 9 volts vai ficar a nossa faixa aí de tensão. Então eu converti, lembrando que a velocidade máxima aí para o motor é 1300 Hz, então eu fiz 1300 por 7, por aí deu 135, foi uma taxa que eu fiz, utilizei. Então, dependendo da tensão que ele vai ali na entrada analógica, multiplica por esse fator e joga na frequência para alterar a velocidade do motor, tá? Então aqui, na linha 13 e 14, que a gente tinha aqui em paralelo o sensor 3 e sensor 4, eu deletei. E aqui na taxa, na linha 18, que a gente utilizava a taxa de coeficiente para saber se ele ficava muito sensível ou pouco sensível, para detectar aí algo obstruindo o eixo do motor, eu botei -1, que é para eliminar. Então, ou seja, ele não controla mais isso. Então, mesmo que a gente segure o motor, ele pare, larga, ele volta a rotacionar, tá? Então, eu eliminei aquele controle de rotação para critério de que a gente vai ficar com o potensômetro deslizando, quando ele chegar muito lento e parar, for a zero, quando voltar, para ele continuar rotacionando, para ele não parar, tá? Só a critério de teste, então por isso que eu eliminei isso. Então, foi que basicamente foi modificado o nosso programa. Então o restante permanece igual, né? Aqui do programa foi isso que foi alterado. Aqui, botamos -1, deletei as outras linhas e troquei essa linha aqui da linha 21. E na visualização, em main, aqui em frequência, duplo clique, permanece %S, porém que na variável, em vez de referenciar auxiliar, eu coloquei referenciando a frequência para te saber lá na tela qual o valor da frequência atual, e desabilitei a entrada, porque lembrando que a gente sempre entrava com o valor de frequência que a gente queria que rotacionasse o motor. Agora ele não está sendo como entrada, e sim só uma referência cruzada mostrando qual o valor que está atualmente, tá? A frequência correlacionada com a nossa entrada analógica lá, com a variação do fototransistor. Então foi isso que a gente quantificou, foi pouquinha coisa, porém deixa o programa de uma forma bem diferente, um controle diferente. Então vamos mandar o programa para o CLP, vamos lá ver o CLP como é que funciona essa brincadeira. Então bora lá! Então tá, galera, agora eu estou botando aqui a filmagem um pouco na diagonal para conseguir mostrar a nossa tela, nosso motor de passo, e aqui a montagem, tá? Da nossa placa fototransistor. Então aqui, ó, estão vendo, ó, é um papel daqueles de, enfim, que a gente recebe quando a gente utiliza o cartão de débito, crédito, enfim, aquelas notinhas, cupom fiscal que a gente recebe das máquinas. Estão vendo aqui, ó, que eu pintei de preto, tentei deixar no início o preto mais fosco, bem preto, e depois diminuindo a intensidade do preto, tá? E até por fim eu não pintar nada, e assim a gente vai utilizar uma degradê. Seria mais perfeito utilizar uma película de insufilme, tá? Mas eu não consegui, eu perdi as que eu tinha. Então agora vocês estão vendo, ó, eu eliminei, tirei o papel lá do fototransistor, então veio a zero, tá? Porque tá chaveando
a base do nosso transistor está jogando nível 0 para o coletor. Então agora eu vou utilizar aqui a faixa mais escura do meu papel. Foi a 1350, tá? A frequência mais ou menos do motor. Ó. Então tá bem rápido. E agora eu vou começar a diminuir, ó. Vocês estão vendo? E 0, né? Então a gente consegue aí, ó, estão vendo que eu estou variando? Então, de acordo que eu vou deixando mais escuro ou menos escuro o papel, que vai diminuir a intensidade da luz do diodo, tá? Perante para chaveamento da base. Então ele consegue diminuir a tensão no coletor, e aí sim diminui a tensão na entrada analógica, e essa conversão vai mudando a frequência do motor. Lógico, não está bem perfeito, porque lógico, eu estou utilizando aqui um papel um pouco transparente, que é desses cupons ficais, e pintando de preto para deixar um pouco mais escuro. Mas com uma fotocélula bem feitinha, tá? Colocando a porcentagem aí, um degradê de intensidade, de bloqueio de luz, como a gente utiliza aí nos carros, tá? Colocando, se montasse um degradê bem certinho, ficaria um potenciômetro bem perfeito. Aí vocês poderiam calcular, dependendo da distância, o quanto vai escurecendo em milímetros, tá? De acordo com uma faixa, e aí ficaria um potenciômetro bem linear. Então a gente poderia fazer aí ele ser mais brusco ou menos, tá? A variação de luz, e aí sim fazer um potenciômetro mais sensível ou menos, tá? Então essa é a ideia, é uma utilização diferente para com o fototransistor. Espero que vocês tenham curtido, e um grande abraço para todo mundo. Valeu! Então tá, galera, nossa aula de hoje acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá, de utilização de forma diferente para com o fototransistor. Sabe que a gente tem N maneiras de empregar esse fototransistor. Essa foi mais uma das formas. Eu acredito que quem nunca ouviu falar vai ter gostado bastante. Com essa forma a gente consegue fazer alguns acionamentos, diferenciamento de velocidade de motor, enfim, algumas coisas legais. Tá? Porque na verdade você sabe que o potenciômetro às vezes tem desgaste, estraga, enfim, e dessa forma com o fototransistor não há de uma forma assim desgaste mecânico, tá? Então dependendo da implementação que vocês vão utilizar aí, evita esse desgaste, o dano, enfim, você sabe que o potenciômetro às vezes quebra, força, enfim, é uma maneira diferente de a gente criar um potenciômetro e fazer um controle de alguma coisa, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!